Boa tarde, professor. Eu sou o Cleison. Essa é a minha socialização referente ao estágio 1, onde tem a área de concentração informática como ferramenta de ensino. O presente paper tem o objetivo de identificar os pontos positivos e os negativos do uso tecnológico dentro do âmbito escolar. Muitas escolas, durante esse período, se sentiram obrigadas a utilizar o uso dos mesmos para que pudessem dar continuidade à forma de se educar, para que pudesse ter um meio onde pudessem dar continuidade ao ano letivo, para que os alunos não saíssem prejudicados e nem ficassem com falta de conhecimento. Ou seja, já percebemos aí a grande importância da utilização das ferramentas do uso tecnológico. Com a chegada da pandemia, as escolas começaram a adotar o uso da tecnologia como forma de ensino e aprendizagem, porém, não foi muito fácil, digamos assim. Por que não foi fácil? Porque ainda existem diversos problemas referentes ao uso tecnológico dentro do âmbito escolar. Ou seja ele por falta de qualificação, seja ele por utilização de plataformas que não sejam voltadas para a educação, exemplos, redes sociais, plataformas de jogos, entre outras. Então, é um grande obstáculo inserir a tecnologia sem um total planejamento para esses pequenos problemas. Na minha fundamentação teórica, eu coloquei que a inserção da informática no mundo escolar entendemos como revitalização tudo e qualquer processo ligado à informática na escola. Porém, evidenciamos dois problemas básicos. O primeiro é a inexistência de uniformidade na inclusão da informática. O segundo é, é referente e é tão importante quanto o primeiro, é que onde existe a inclusão dos meios informatizados para o apoio ao processo educacional, nem sempre estes meios estão corretamente implantados. Ou seja, quando chega naquele local onde existe a implantação das ferramentas, o que acontece? Muitas vezes está ali a ferramenta, no caso o computador, está ali um notebook, está ali um tablet especificamente voltado para os alunos aproveitarem, utilizarem, mas devido a não terem ali um profissional para estar explicando, um profissional para estar orientando, para estar dizendo como utilizar da forma correta. Muitas das vezes esses computadores, essas ferramentas, eles são trancados em uma sala e os alunos não podem ficar utilizando. Por quê? Porque não se sabe como o aluno vai utilizar aquela ferramenta. A, a incorporação da tecnologia de informação e comunicação na escola prepara os formandos em conhecimentos teóricos educacionais, conhecimentos e habilidades no domínio da tecnologia e atitudes que favoreçam o desenvolvimento da prática reflexiva, da capacidade crítica, da compreensão de que cada indivíduo produz conhecimento, bem como a valorização do ser humano em sua multidimensionalidade cognitiva, afetiva, histórico-social e ecológica, e a compreensão de que todos podem se tornar agentes de mudança. Almeida, 2003, página 115. O grande desafio é a utilização adequada da informática no meio educacional, como já citei antes. Muitas das vezes se tem os equipamentos, porém não se utiliza pelaquela questão de dizer isso vai prejudicar a educação do aluno. O aluno vai tirar o foco do aprender e vai querer utilizar os aparelhos para fazer pesquisas não relacionadas à educação, vai querer estar em redes sociais, que durante o meu projeto de estágio, durante o meu período de estágio, eu vivenciei muito isso, dos alunos deixarem de prestar atenção nas aulas para estar em rede social, para estar em plataformas de jogos. Só que não sei como é o caso das outras escolas, mas na escola que eu estagiei, ao perceber essa situação, a proprietária da escola,
ela entrou em contato com algumas empresas, inclusive a plataforma Plural, para poder fazer o quê? A restrição desses sites, dessas plataformas, para que os alunos, ao tentar entrar, não pudessem ter o acesso. E assim, se fossem utilizar os equipamentos disponibilizados pela escola, eles iriam utilizar apenas para meios educacionais, para algo voltado para o ensino deles, voltado para a educação. Então, assim, é um grande desafio, por isso que é um tema muito debatido, é um tema muito, digamos assim, discutido, se é vantajoso ou se tem desvantagem ao inserir a tecnologia no âmbito escolar. Porém, com a chegada da pandemia, como foi dito lá na introdução desse trabalho, com a chegada da pandemia ficou nítido de que a tecnologia, ela muito mais soma do que ela subtrai, ela muito mais agrega para a gente. Ou seja, e daqui a um tempo, com esse grande avanço tecnológico que está tendo, que a todo momento vem uma novidade tecnológica, já vai ser algo indispensável. As escolas serão obrigadas realmente a adotarem o uso da tecnologia no âmbito escolar. Para Valente, ele afirma que a experiência do professor é fundamental. O professor precisa conhecer as diferentes modalidades de uso da informática na educação, entender o que os recursos oferecem para a construção do conhecimento. É necessário que a educação seja compreendida como um sistema vivo, em processo, que troca a energia com o meio, em que o conhecimento está em constante construção mediante interações, transformações e enriquecimento mútuos. A educação deve resgatar o sujeito aprendiz como um ser integral, um ser que pensa, que sente, que intui, que capta e expressa o mundo mediano pelo corpo que tem linguagens próprias. Moraes, 1997, página 136. Observa-se muitos professores que compreendem a importância dessa metodologia na sala de aula e que não podem deixar de construir conhecimento a partir do não saber utilizar, que é justamente aquela questão dos aparelhos, que muitas escolas possuem o aparelho, mas por não ter um professor ali, não ter alguém que entenda, eles deixam de utilizar essas ferramentas que são de fundamental importância, não só no âmbito escolar, mas no âmbito social. Hoje estamos cercados pelo meio tecnológico, então torna-se indispensável a utilização da tecnologia hoje para praticamente tudo que a gente faz. Então, assim, por, por, por falta do não saber utilizar, pelo fato de não saber utilizar, é deixado de lado, sendo que ali é uma fonte grandiosa de conhecimento, é uma grande vantagem que a gente tem hoje. Os professores, eles devem compreender e colocar em prática para que se tenha desenvoltura e outros resultados. E vale ressaltar que qualquer aparato tecnológico pode fazer a diferença. É preciso apenas inseri-lo no contexto de sala de aula para que se perceba a mudança. E conhecendo as inúmeras conquistas que tem a partir do trabalho com a tecnologia, todos irão fazer o uso também. E todas as disciplinas podem fazer parte desse processo. Inclusive na escola que eu estagiei, lá tem diversos professores com uma idade já mais avançada. Ou seja, professores que não têm muito conhecimento voltado para a área tecnológica. Porém, até eles se renderam ao meio tecnológico, viram que a tecnologia ela está aí para somar, utilizada da forma adequada. Ela está para somar, ela sempre vai agregar. Dos grandes problemas, como já foi citado diversas vezes aqui por mim mesmo, é a falta de controle sobre o uso da internet. Que, como a escola que eu estagiei, ela restringiu o uso dos alunos a plataformas de jogos, às redes sociais. Então, é um grande problema isso, em qualquer local que seja, em qualquer âmbito escolar, onde for,
Se não souber utilizar adequadamente a internet, vai ser um problema. Um grande problema do uso da tecnologia dentro de sala de aula é a falta de restrições, ou seja, por terem acesso a um celular ou computador, o aluno pode ter acesso às suas redes sociais ou fazer outro tipo de pesquisa que não envolva o conteúdo educativo. Assim, perdendo total concentração do conteúdo a ser abordado. Nesse caso, a fiscalização fica por conta do profissional presente em sala no momento. Mas como esse profissional tenta solucionar esse problema? Uma boa pergunta. O que é que o professor pode fazer para solucionar o problema dos alunos estarem utilizando a internet para fazer pesquisas que não envolvam a educação? O professor simplesmente não pode fazer nada. Justamente por isso que a escola que eu estagiei optou por essa opção. Mas muitas escolas não têm a mesma condição, até porque eu estagiei em uma escola privada. Muitas escolas públicas ela não vai fazer esse tipo de contrato. A falta de qualificação dos profissionais. Devido ao grande avanço tecnológico e com a chegada da pandemia, a educação precisou se virar nos 30, pois ao ser anunciada a paralisação do ensino presencial, as escolas tiveram que adotar o ensino remoto, onde passou-se a ensinar à distância. Porém, o grande desafio desses métodos de ensino foi a falta de conhecimento de alguns professores e alunos com os meios tecnológicos, principalmente por parte dos professores com mais idade. Muitos professores, como já foi citado também, muitos professores, hoje em dia, eles têm uma idade mais avançada, ou seja, professores que não têm muito acesso ali a uma plataforma, não tem muito acesso ao meio tecnológico. Tem acesso sim a aparelhos tecnológicos, sim, que é o celular, isso e aquilo. Porém, usam mais para estarem em rede social, fazer uma ligação. Eles não utilizam como uma forma de ensino, como uma forma de pesquisa. A metodologia. Este artigo foi realizado com base em dados e discussões, e também na minha vivência, no que eu pude presenciar durante o meu estágio, que envolve a inclusão da tecnologia como forma de educar. As observações dentro do estágio 1 é realizado na Escola Centro Educacional São Francisco de Assis, no caso Cefran. Observou-se a necessidade de inclusão, mesmo ainda sendo um assunto muito debatido. Até porque o uso tecnológico dentro da escola que eu estagiei, ele começou a ser idealizado muito antes da pandemia. Inclusive, ele já era uma realidade na escola pouco tempo antes da chegada da pandemia. O uso de computadores, tablets, celulares, entre outros, visto em um passado não tão distante, não se imaginava como seria úteis para a educação. Na verdade, de acordo com várias estatísticas do passado, mesmo não eram benefícios para o ensino-aprendizagem. Hoje, nossa realidade se vê em condições onde o uso dos mesmos são indispensáveis, ou seja, há um tempo atrás, não se imaginaria que poderíamos utilizar a tecnologia dentro do âmbito escolar. Hoje a gente já percebe que a falta dela faz muita diferença. Se não tivesse a tecnologia, muitos alunos teriam tido 2 anos perdidos. Por quê? Porque chegou em 2020, passou-se o 2020 e passou bastante tempo de 2021 ainda. Então, foi algo que iria fazer uma falta gigantesca, mesmo com a utilização da tecnologia para dar continuidade com o ensino remoto. Já fez e já foi um grande prejuízo na educação, que dirá se não tivesse os mesmos para poder darmos continuidade. Resultados e discussões. Pode-se dizer que inserir a tecnologia dentro do âmbito escolar tem seus pontos negativos. Porém, pensando de forma geral, a tecnologia facilitou a forma de se transmitir conhecimentos, tornando o ensino-aprendizagem uma forma prazerosa de se educar. Com a utilização dessas ferramentas,
falando de modo geral, foi um benefício principalmente por parte do administrativo da escola. Por que por parte do administrativo da escola? Porque uma escola hoje em dia, sem um computador, sem uma internet, sem um aparelho tecnológico, é muito complicado. Questão de salvar arquivos, questão de guardar arquivos, questão de resgatar arquivos de muito tempos atrás, que já no caso seria muito no manual, onde não poderia ter uma cópia em caso de perca de documento, não tem onde resgatar esse documento, perdeu, já foi. Então, o administrativo teve uma grande ajuda com a inserção da tecnologia no âmbito escolar. A conclusão: as tecnologias se alteram velozmente, produzindo-se muitas inovações. O meio educacional é desafiado a ousar e a alcançar os intentos e promover o ensino de qualidade com o auxílio de ferramentas tecnológicas. Como já foi citado, o avanço tecnológico ele está de uma forma tão espantosa que hoje a gente tem um aparelho tecnológico de última geração. Porém, amanhã o nosso aparelho comprado hoje já pode ser do passado. Por quê? Porque a tecnologia ela vem evoluindo de forma espantosa, gigantesca. Com o grande avanço tecnológico, tornou-se notório a urgência em inseri-la em um âmbito escolar, principalmente com a chegada da pandemia, onde passou-se a ensinar através do ensino remoto. Assim, muitas escolas aderiram a esse método inovador e desesperado, pois para se dar continuidade à educação, durante esse período não se via outra solução. Contudo, acabou mostrando que, mesmo sem a existência da pandemia, seria apenas uma questão de tempo para inserir o mesmo. Ou seja, está dizendo que, mesmo se não existisse a pandemia, a educação teria essa transformação e seria incluso, haveria uma inserção da tecnologia. Por quê? Porque está em uma evolução espantosa. A gente hoje não vive mais sem o meio tecnológico. Então, como ela cerca nossas vidas, iria cercar nossas vidas também no âmbito escolar. Após a realização desse trabalho, é importante observar que, quando se fala em mudanças pedagógicas, há a necessidade de os professores fazerem diversas coisas diferentes das quais fazem, mudarem a mentalidade e a maneira de trabalhar dentro de sala de aula. É importante ressaltar que os professores mudarem suas práticas pedagógicas talvez necessite não só de compensações, mas também de condições. A escola também é constituída de outros agentes educacionais importantes, como os diretores, coordenadores e demais membros da comunidade escolar, que poderiam estar engajados e apoiar as mudanças pedagógicas conduzidas pelos professores. Pois, sem o apoio de toda a hierarquia do sistema escolar, os professores, como agentes de mudanças, não iriam conseguir mudar muita coisa. De acordo com Moraes, 1996, página 7, se não houver uma consciência coletiva em torno de um propósito, o esforço de somente um será em vão. Aí aqui está as referências de onde eu peguei as minhas citações do trabalho. E meu muito obrigado, professor. Tenha uma excelente tarde.